Quero chamar aqui à frente o Eurípides. Semana foi uma semana triste para nós como igreja. A Bíblia diz que quando um se alegra, somos um corpo, e quando um se alegra, todos se alegram. Mas quando um se entristece, todos se entristecem juntos. Nessa semana o nosso irmão Alaor foi para a glória. Ele está lá com o Papai do Céu desde as 10 horas da quinta-feira. A gente sabe disso. Mas é tão difícil, né? A gente sabe disso, mas é tão difícil sentir essa separação. A gente sabe, como a gente cantou, que um dia não vai ter mais isso, porque o Senhor Jesus vai voltar, Ele vai reinar aqui, nós vamos estar com Ele para todo sempre. Tem uma música do Logos que diz que a gente vai rever amigos que um dia foram feitos irmãos. Que barato, né? Tantos que já partiram, estão com o Senhor, um dia serão levantados dentre os mortos, e nós poderemos vê-los face a face também. Baixa a sua cabeça comigo, quero orar pelo Eurípides, pela família dele. Deus Santo, Deus amado, em nome de Jesus, queremos como igreja, como corpo, abraçar o Eurípides aqui nesta noite, trazer a ele a nossa amizade, o nosso amor, nosso carinho, e suplicar do Senhor o Espírito, todo o consolo que só o Senhor pode dar ao coração dele, do Júnior, da Eleusa, dos netos, dos familiares e da igreja também. Queremos continuar com os nossos olhos fixos, focados na vitória do Senhor Jesus. Sabemos que o tempo aqui é passageiro, que os nossos olhos estão voltados para as coisas eternas. Por isso, Deus, nos abençoa e nos anima, ajuda-nos a compartilhar a palavra e que ela, de fato, fale ao coração daqueles queridos que estão aqui nesta noite. Para aqueles que estão viajando, não puderam chegar hoje à noite, que de alguma forma também o Senhor estenda a sua boa mão sobre eles, os abençoe e os ministre na vida deles, de alguma forma, para que eles percebam a necessidade de congregar com a igreja. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e sinta-se abraçado pela igreja. Queridos, abra sua Bíblia comigo para o livro de Salmos. É o Salmo de número 1, primeiro Salmo da Bíblia. Quer dizer, o primeiro Salmo do Saltério, né? Logo depois de Jó. Já que esta semana foi uma semana de tristeza, eu resolvi falar sobre alegria. Porque, de fato, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter um coração voltado para Deus e para a palavra dEle, para aquilo que Ele promete. A gente não pode deixar se abater pelas circunstâncias, embora sejam difíceis, às vezes, enfrentar as circunstâncias. Mas hoje eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. Não quero falar sobre uma felicidade que o mundo passageiro dá, mas uma verdadeira felicidade. É a minha primeira mensagem, depois a gente vai voltar nesse salmo de novo, para uma segunda mensagem. Hoje eu quero focar apenas no primeiro versículo, Salmo número 1, o verso 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, dependendo da sua versão. A minha pergunta é: você é um cristão feliz? Você é uma pessoa feliz? De 1 a 10, que nota você daria hoje à noite para a sua felicidade? 8, 7, 10. Eu vejo que muitos cristãos andam cabisbaixos e às vezes até tristes, porque eu pergunto, qual é a razão por isso? É porque eles estão focalizando a sua vida em coisas terrenas, em coisas passageiras. Geralmente o mundo enfatiza que alegria, felicidade é você fazer o que você quiser. Este é o conceito de liberdade que o mundo tem. Você fazer aquilo que te der na teia. Não é verdade? Não é isso que nós mais ouvimos?
Dinheiro. Muitas pessoas acham que para ser feliz precisa ter dinheiro. E tem muitas pregações que falam sobre isso. Sucesso, fama, prazer, saúde. São ideias que são ventiladas, passadas continuamente para nós. E por isso que nós, como cristãos, muitas vezes, quando não temos isso, dinheiro, fama, sucesso, a gente se sente meio pequeno, a gente se sente meio infeliz. Mas preste bem atenção, a verdadeira felicidade que Deus quer dar para nós, ela tem um preço. Ela não vem de graça, ela é pela graça, mas não vem de graça. Hoje à noite, quando nós olharmos para esse salmo e refletirmos sobre isso, essa verdadeira felicidade, eu quero mostrar para você que é a vontade de Deus que você tenha uma felicidade verdadeira, autêntica, genuína, porque isso é o melhor para nós, e Deus sabe disso. O Salmo 1, ele está no primeiro salmo, não é por acaso. Foi o Espírito Santo, que de fato, a gente não sabe quem é o autor deste salmo, mas foi o Espírito Santo quem instruiu a igreja, não a igreja, o povo de Deus no Antigo Testamento, os judeus, a separarem esse escrito, esse cântico que eles cantavam lá no templo em Israel, e colocá-lo como se fosse uma porta de entrada para o saltério. Esse livro de salmos são as canções que o povo de Deus cantava, como nós acabamos de cantar vários louvores aqui, eles também cantavam isso lá no templo em Israel. Eles tinham um culto como nós. Eles também pensavam no Messias que um dia viria. Hoje nós já sabemos que o Messias já veio. Então, esse salmo é importante por causa disso. O propósito desse salmo, por estar aqui em primeiro lugar, o salmo número 1, era dar oportunidade aos israelitas de fazerem uma escolha, de tomarem uma decisão. A decisão de escolher a verdadeira felicidade. Os judeus, como nós, olhavam para as nações e muitas vezes eles caíram em pecado porque eles invejaram as nações pagãs. Eles quiseram ser iguais às nações pagãs, quando eles deveriam olhar para todas as bênçãos que Deus tinha derramado sobre eles como povo, e se alegrar. E nós muitas vezes deixamos de ser felizes verdadeiramente por causa disso. Nós esquecemos das bênçãos que Deus tem dado para nós, e aí a gente fica olhando lá para fora e falando, mas aquele povo lá que é feliz. A gente escuta as pessoas dizerem que tem muitos caminhos que levam a Deus, não é verdade? Você já escutou isso? Mas eu quero te falar que a Bíblia, ela mostra que existem apenas 2 caminhos, 2 destinos, ou o céu ou o inferno. Não tem como você tentar ficar em cima do muro. Requer de você uma decisão, uma escolha. Não tem como você ficar aqui olhando para o céu ou para o inferno e dizendo, não, qualquer dia eu decido. Porque se você não decide pelo céu, a Bíblia diz que na verdade você já fez uma decisão pelo inferno. Então não tem como ser neutro. A gente acha que Pilatos, quando lavou as mãos, ele se tornou neutro. Não, quando ele lavou as mãos, ele se tornou tão culpado como aqueles que crucificaram Jesus. Porque com Deus não tem neutralidade. Este salmo está aqui no número 1, da mesma maneira como Jesus, no Sermão do Monte, ensinou sobre as 2 portas. Vocês lembram dessa passagem? Eu coloquei aí para vocês lerem, está lá em Mateus 7. Em vermelhinho, está dando para ler? Está não? Está meio difícil de ler, mas eu leio para vocês. Jesus disse assim, olha, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Preste bem atenção, da mesma forma que o Salmo 1, essa passagem de Mateus, de Jesus, fala a mesma coisa, é um chamado. Jesus está chamando as pessoas, ele está fazendo um convite, uma oferta. Ele está dizendo, olha, há uma porta para você entrar. Da mesma maneira que o Salmo está dizendo.
Ele está falando que feliz é a pessoa que faz uma escolha pela lei de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas essa passagem de Jesus traz uma advertência, um puxão de orelha. Fala de uma porta larga, de um caminho largo. Cuidado com as facilidades que a vida oferece. É isso que Jesus está dizendo. Essa passagem chama você para uma decisão. Todos precisam fazer uma decisão. Não tem como você ser neutro. É entrar ou não entrar. Lembra que Jesus diz assim, olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Preste bem atenção. Tem muitas pessoas que chegam até bem pertinho da porta, até encosta na porta. Aprendem coisas de Deus. São salvos? Não. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Quem? Entrar. Você tem que tomar uma decisão de entrar, de receber Cristo pela fé. E Jesus falou que tem um resultado. Na verdade, são dois resultados. Ele fala de uma porta larga, de um caminho largo, espaçoso, e são muitos. Mas qual é o destino? Perdição. Ele fala de um outro destino, ele fala de uma porta estreita, de um caminho apertado, de renúncia, de você abrir mão muitas vezes dos seus próprios direitos e desejos e vontades, para fazer a vontade de Deus, mas ele diz que são poucos que entram e conduz à salvação. Por isso, nossas escolhas, elas têm consequências. Eu quero que você entenda isso. Suas escolhas têm consequências. Você é livre para escolher a decisão que você quiser. Mas as consequências vêm. Não tem como você se livrar das consequências. Por isso, dependendo da escolha que você fizer, número 1, você terá acesso à verdadeira felicidade que Deus oferece, que produz fruto, de acordo com o Salmo, e que leva a vida com Deus. Mas dependendo da decisão que você toma, você terá acesso a uma falsa felicidade que o mundo oferece, que não dá frutos, e que leva à vida eterna também, mas sem Deus. Dois caminhos, dois destinos, não tem meio termo. O Salmo, ele faz um contraste muito interessante. Olha comigo, eu vou juntar 3 versículos, e você vai me ajudar a juntar esses versículos. O primeiro versículo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O verso 2 diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita. Pula lá no versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Percebeu o contraste? Então olha comigo ali. Eu juntei esses 3 versículos e deu aquele versículo ali, ó. Como é feliz aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor. Não é o caso dos ímpios. Você tem prazer na lei do Senhor? Você tem prazer pelo fato de que Deus se revelou a nós? Ele separou algumas pessoas para registrarem a sua palavra. Por isso, quando você ouvir alguém dizer assim, olha, mas a Bíblia foi escrita por homens, e você diz assim, glória a Deus, porque foram homens que escreveram. Já pensou se fossem os anjos? Alguém aqui fala a língua dos anjos? Ninguém fala, nem o apóstolo Paulo. Tem algumas pessoas que acham que Paulo falava a língua dos anjos, mas não. Ele falou assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não falou que falava. Ele usou um caso hipotético. Então preste bem atenção nisso. Deus nos deu sua palavra, essa palavra tem falado ao nosso coração, nos desafiado, nos ensinado, puxado a nossa orelha, tem nos dado promessas maravilhosas. Temos que ter satisfação na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Olha aqui comigo, ele contrasta 2 tipos de pessoa nesse salmo. A primeira pessoa é você que tem crido em Jesus e andado nos caminhos dele. E a Bíblia diz que você é essa pessoa verdadeiramente feliz. Por quê? Porque você tem prazer pela palavra. Mas há um segundo tipo de pessoa. A pessoa que é falsamente feliz. O prazer dessas pessoas é um prazer por ideias,
por caminhos e condutas que Deus não está na jogada. Por isso, a minha proposta hoje à noite para você é que a verdadeira felicidade é fruto, ela nasce, ela brota da rejeição consciente da filosofia deste mundo em favor da palavra. É isso que esse primeiro versículo está ensinando. Você quer ser uma pessoa verdadeiramente feliz? Você precisa rejeitar, renunciar esta filosofia que é pregada no mundo, que não leva Deus em consideração, que não leva a família em consideração, que não leva a igreja em consideração. Por isso o versículo 1 vai oferecer uma orientação preciosa para nós hoje à noite. O cristão verdadeiramente feliz, ele tem uma consideração negativa pela filosofia de vida dos incrédulos. Entenda o que eu estou dizendo. Você não pode ser seduzido, influenciado pela filosofia de pessoas que não entendem a verdade. Tem muitas ideias sendo propagadas por aí, sobre o que é céu, sobre o que é inferno, sobre o que é felicidade. Você não pode cair nesse engodo. É isso que esse primeiro versículo está dizendo. Por isso eu chamo você para tomar 3 decisões, pautadas nesse primeiro versículo, para que nós possamos continuar tendo amor à palavra de Deus, e independente das circunstâncias, sermos pessoas verdadeiramente felizes. Ser uma pessoa verdadeiramente feliz não é alguém que tem cara de bobo e vive sempre sorrindo. Mas é alguém que tem uma quietude de coração, é alguém que tem esperança, que tem convicção daquilo que crê, sabe para onde vai. Em primeiro lugar, a primeira decisão que eu e você, nós precisamos tomar, está na parte primeira do versículo. Como é feliz aquele que, número 1, não segue o conselho dos ímpios. Entenderam isso? Você precisa aprender a rejeitar o conselho de pessoas que vão na contramão da vontade de Deus. Pessoas que têm ideias brilhantes, mas não é aquilo que Deus tem ensinado para nós. São conselhos que às vezes vão levar você a ser uma pessoa feliz, falsamente. Porque a verdadeira felicidade é prometida por um Deus verdadeiro, um Deus santo, que quer o melhor para nós. Eu gostei das músicas que nós cantamos hoje, eu não conheço algumas delas, mas que letra! Um Deus que não se exaltou, mas se humilhou. Se nós somos filhos de Deus, temos que seguir o exemplo dele. Um Deus que pagou o preço para que nós fôssemos curados. A pessoa verdadeiramente feliz, ela considera de maneira negativa todas essas filosofias mundanas. Talvez você não saiba, mas todas as pessoas têm uma filosofia de vida, inclusive você. Talvez você nem saiba disso, mas você tem uma filosofia de vida. E você precisa prestar atenção nisso, para saber como é que essa filosofia de vida está conduzindo você. O salmista, ele usa, bem interessante, ele usa 3 adjetivos para falar sobre as pessoas que não se interessam por Deus. Ímpios, pecadores, tudo no versículo 1. Ímpios, pecadores e zombadores. Parece que ele está descendo uma escala. Quando ele chega no fundo do poço, ele fala que ali habitam, vivem os zombadores. Aqueles que zombam de Deus, zombam do povo de Deus, zombam da palavra de Deus. Preste atenção. O rei Salomão, vai comigo lá que eu quero te mostrar uma coisa interessante. Volta algumas páginas comigo, lá para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Lembra que esse livro faz parte da lei do povo de Deus do Antigo Testamento. Deuteronômio 7. Olha que conselho simples, básico, que Deus deu para a nação de Israel. Você vai folhear a Bíblia comigo agora, para a gente ler alguns versículos. Deuteronômio 7,
Verso 3. Deuteronômio 7, versículo 3. Estão aí comigo? Olha o que diz. Deus havia tirado o seu povo do Egito, da escravidão, mostrado o seu poder, seu amor, sustentado esse povo durante 40 anos. Agora eles estão prontos para entrar e tomar posse da terra prometida. E Deus diz assim no versículo 3: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, não tomem as filhas delas para os seus filhos. Por que Deus falou isso? Por que Deus não permite que cristãos namorem e casem com não cristãos? Ele dá a razão teológica aqui no versículo 4. Pois elas, essas pessoas que não seguem a lei de Deus, desviariam seus filhos de seguir-me para seguir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Vocês perceberam isso? Mas a gente ouve conselhos de ímpios dizendo, não, isso é normal. Isso era naquela época. Hoje o crente pode namorar com uma pessoa incrédula, não tem problema não. É ter um meio assim de você evangelizar ele. Vai algumas páginas para frente comigo. 1 Reis. 1 Reis. Vai indo para frente, você vai chegar em Samuel. 1 Reis. Capítulo 11. Aquele que deveria dar exemplo, infelizmente ele deu mau exemplo. O rei Salomão, o grande homem sábio da nação de Israel. O homem que deveria conhecer Deuteronômio. Havia uma prescrição dizendo que todo rei tinha que ter uma cópia da lei na cabeceira da sua cama para ler todos os dias e não se esquecer das orientações do Senhor. Mas olha comigo, capítulo 11 do 1 Reis. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Nós acabamos de ler isso lá em Deuteronômio. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Por que Salomão tomou essas decisões? Porque ele ouviu conselheiros. Tinha que ter um grande harém. Ele tinha que ter muitas mulheres para mostrar o seu poder, a sua capacidade. Mas eram os reis pagãos que faziam isso. Salomão é um homem de Deus, mas ele se deixou seduzir pelo conselho dos ímpios. E no final da sua vida, ele foi destruído por causa desses casamentos. Aquilo que ele plantou, ele colheu. As decisões que ele tomou vieram sobre ele como resultado negativo. Deixe-me mostrar mais um exemplo. Vai mais uma página para frente. Capítulo 12. Olha o perigo de você ouvir o conselho dos ímpios. Por isso estou propondo você a rejeitar esses conselhos que vão contra a palavra de Deus. A nação de Israel era uma nação única, do Iapoque ao Chuí. Já ouviu essa expressão, não já? Já mudou agora, né? Não é o Iapoque, não, já tem um outro lugar lá.
Mas quando a gente fala do Iapoque ao Chuí, você está dizendo todo o Brasil, do norte ao sul. Quando Israel queria falar da totalidade da sua nação, dizia de Dan até Berseba, que era toda a nação de Israel, seguindo o único Deus. Mas um rei, o filho de Salomão, foi procurado pelo seu povo. Político que não ouve o povo, preste bem atenção, político que não ouve o povo e faz a sua própria vontade, ele causa desgraça para a sua nação. Isso não é de agora. O rei Roboão foi o responsável pela cisão, pela divisão, pela destruição do povo de Deus em duas nações. Olha comigo, capítulo 12, versículo 7. O povo veio falar para Roboão que os impostos estavam muito caros, eles não estavam conseguindo pagar tanto imposto e ainda sustentar suas famílias. E aí então ele pediu orientação para os mais velhos, os homens que acompanharam seu pai. Versículo 7 diz assim: eles responderam para Roboão: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Mas Roboão começou a pensar: o quê? Eu sou o rei, eu vou servir esse povo? De jeito nenhum, eu sou o pastor dessa igreja, é os 6 que tem que me servir, eu nunca vou servir os 6. Orgulho. Ele diz o versículo 8: Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estava servindo ele. Ele colocou mais ministros ali ao redor dele que tinham estudado na faculdade com ele. E aí perguntou para esses meninos: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Entenderam? Por isso que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios não é a vontade de Deus, é a vontade da carne, da satisfação do poder. Vira uma página comigo. Quando ele deu essa resposta para o povo, lá no versículo 16. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E a partir daqui, foi destruição. O próprio povo de Deus brigando entre si, norte e sul, por causa de uma decisão errada, porque Roboão seguiu conselhos de pessoas ímpias. Em primeiro lugar, aprenda a rejeitar conselhos contrários à vontade de Deus. Eu tenho certeza que você ouve muitos conselhos lá no seu trabalho, daquelas pessoas que são bem próximas a você, mas que não conhecem a palavra. E às vezes quando você vai desabafar, sempre tem pessoas que têm um bom conselho para te dar. Cuidado. Rejeite os conselhos contrários à vontade de Deus. A verdadeira felicidade está em não seguir o conselho dos ímpios. Segunda decisão, está na parte B do versículo lá do Salmo. Diz assim: a verdadeira felicidade está em não imitar a conduta dos pecadores. Eu não sei se você está vendo um progresso aqui. Antes, a pessoa apenas ouvia. Agora ela já está imitando a conduta. Não, mas eu sou crente, lavado pelo sangue de Jesus. Mas a conduta está errada. A conduta não é de crente. Não, então, mas é porque todo mundo faz.
Sabe qual é o grande problema dos crentes? Inveja. Nós invejamos a vida dos incrédulos. Em vez de vivermos uma vida santa para glorificar a Deus e causar impacto nas pessoas, nós invejamos a vida deles. Querem ver isso comigo? Vai para o Salmo 73. Salmo número 73. Preste bem atenção. Salmo 73. Olha o que o salmista diz. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. É uma figura de linguagem poética que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, gente, por pouco eu perdi a fé. Mas faltou muito pouco mesmo para eu me desviar do Deus de Israel. Por qual motivo? Qual foi o problema? Ele diz aqui no versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Esse é o problema. Nós olhamos para lá e dizemos assim: mas eles é que vivem uma vida jóia. Olha a liberdade que eles têm. Olha só, esse povo que é feliz. E aí nós queremos ter uma vida igual a deles. Só que aquela felicidade que nós vemos é uma falsa felicidade. Porque ela não está pautada e nem baseada na palavra de um Deus santo. É passageira. É baseada em coisas. Quando eles perdem essas coisas, eles entram em desespero. Por que há um grande índice de suicídio entre pessoas intelectuais, entre pessoas que são ricas, entre famosos que você vive adorando na televisão e nos filmes? Por que há um grande índice de suicídio entre eles? Desespero. É porque a felicidade deles é pontual, é em coisas. E quando essas coisas são tiradas... Vocês já viram aquelas artistas de Hollywood que eram lindas alguns 10, 15 anos atrás? Mas quando a idade vai chegando, elas não conseguem administrar isso. E aí começa a aplicar botox no beiço, botox aqui, botox ali, vira um monstro. Porque elas não estão acostumadas. O salmista está dizendo: olha, não imite a conduta desse povo. Não imite a conduta deles, porque eles estão perdidos. Você sabe o caminho da verdade. Você conhece aquilo que é a vontade de Deus. Eu fico pensando e fico triste que tem muitos cristãos que se recusam a rejeitar o caminho dos ímpios. E são cristãos mundanos. São cristãos? Creio que sim, porque fizeram uma profissão de fé. Dizem que Jesus é o Salvador. Mas são cristãos que vivem como pessoas do mundo. Na sua fala, são falas grotescas, gírias, palavrões. São sentimentos muitas vezes que brotam do coração como um incrédulo, cheio de ira, de raiva, de ódio. Aprenda a rejeitar o conselho das pessoas que não temem a Deus. Aprenda a recusar andar nesses caminhos errados que desonram o nome de Deus. E por último, aprenda a renunciar à comunidade dos incrédulos. A palavra comunidade é essa palavra, volta lá para o Salmo 1 comigo. É essa palavra que na parte 3 do versículo 1, na sua Bíblia está dizendo assim, olha: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda. Essa palavra roda, no hebraico, ela poderia ser traduzida por congregação, comunidade.
existem duas comunidades. Uma, olha comigo, lá no versículo 5, diz assim: por isso, porque os ímpios não têm prazer na lei de Deus, por isso os ímpios não resistirão no dia do juízo, do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Qual é a comunidade dos justos? É a congregação dos crentes, que está espalhada por esse mundo inteiro aí, de pessoas, homens, mulheres, crianças que professam Jesus como Senhor e Salvador, mas tem uma comunidade de ímpios, é a roda dos escarnecedores, dos zombadores. Aprenda que é verdade. Você percebeu? Feliz é aquele que não, feliz é aquele que não, lá no iniciozinho, que não segue, que não ouve o conselho, que não imita, segue a conduta. E aí então, por 3, se assenta. Houve um progresso, na verdade houve um declínio, na sua vida. Você começa a ouvir muitas ideias, começa a seguir essas ideias e termina lá no chiqueiro, na roda, na comunidade dos que zombam de Deus, da palavra de Deus e do povo de Deus. Eu fico maravilhado com o fato de que quando uma pessoa se converte, você vê mudança na vida dela. Olha comigo, Atos, capítulo 19, vai lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 19, já estamos nos aproximando do final desse estudo. Atos, capítulo 19. O apóstolo Paulo esteve na Ásia, evangelizando, pregando o Senhor Jesus, e ele plantou uma igreja na cidade de Éfeso. Era uma grande cidade, muito importante na Ásia. E quando aqueles efésios que adoravam uma deusa, tinha um templo para essa deusa e fazia muitas outras coisas erradas, quando eles entenderam a mensagem do Evangelho, olha o que é conversão, olha o que é mudança. Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos, a mensagem do Evangelho, quando isso se tornou conhecido de todos, tinha uns camaradas lá que estavam endemoniados. Aí uns judeus chegaram lá e falaram assim: olha, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio. O demônio riu deles e falou assim: olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço não. E pregou o tapa neles. Bateu nesses camaradas. Quando essa notícia chegou aos ouvidos da comunidade, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. Muitos dos que creram vinham perante os apóstolos e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Confissão é bíblico, gente. A gente precisa aprender a confessar nossos pecados, a Bíblia diz isso, para recebermos perdão. 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Uma dracma é o salário de um trabalhador diário. Faz o cálculo. Hoje é moda as pessoas dizerem que se tornaram gospel, que se tornaram cristãos. Mas eles não mudam a sua vida. Eles são cristãos e continuam vivendo o mesmo estilo de vida que eles viviam antes de conhecer a Cristo. Que exemplo maravilhoso dos Efésios. Quando eles entenderam a mensagem, eles não foram mais no botequim lá de Éfeso ficar tomando cerveja, mas todo mundo toma. Eles não foram mais no templo de Diana dos Efésios oferecer os seus sacrifícios. Mas todo Efésio faz isso. Mas eles entenderam que eles eram uma nova pessoa, diferente.
por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos hoje que o cristão verdadeiramente feliz, ele tem uma consideração negativa com essa filosofia dominante na nossa sociedade. Por isso eu chamei você para tomar 3 decisões. Rejeitar conselhos do seu amiguinho, que é chegado, mas que não conhece a Jesus. Aquele tipo de conselho que eu ouço meus amigos falarem. Ah, rapaz, essa mulher Etel está te dando trabalho, larga ela, tem tanta mulher mais bonita que Etel aí. Ué. Conselho de ímpio. Recuse-se a andar no caminho dos pecadores, porque esses caminhos desonram a Deus. Renuncie essa companhia, essa comunidade de zombadores que não estão nem aí para Deus. Cuidado com o processo de degradação da vida cristã. Tudo começa com aceitação de conselhos. A palavra conselho significa pensamentos, ideias, filosofias. O texto nos diz: bem-aventurado aquele que não segue esses conselhos. Segundo, que levam o cristão a participar desses caminhos, a ideia de atividades, condutas. E terceiro e finalmente, que fazem o cristão adotar essa comunidade dos zombadores, ou seja, ele passa a pertencer, tornar-se parte da vida dos zombadores. Ou tem um membro da sua igreja que eu conheci ele. Coisa triste. Coisa triste. Deixa-me mostrar uma coisa interessante. Eu fiquei maravilhado com um vídeo que eu vi, e para terminar eu quero mostrar esse videozinho. Tem um minutinho só. Um homem foi levado perante a juíza, o juiz. E se eu entendi bem o inglês dela, ela deu 30 anos de cadeia para o cara, por causa de alguma coisa errada que ele fez. Não peguei o contexto da coisa. Mas a juíza, depois que dá a sentença, olha para o réu e pergunta assim: em qual escola fundamental que você estudou? Parece que acendeu uma luz na cabeça dele quando ela falou isso. E aí então, ela olha para ele olha para a juíza, e ele percebe que aquela juíza era a garotinha que os dois brincavam lá na escola, jogavam bola. A juíza fala de coisas maravilhosas sobre esse menino, fala: puxa, mas você era tão legal, você era uma pessoa tão boa, você tinha boas ideias, o que aconteceu com você? E ele começa a chorar copiosamente, desesperadamente. Escolhas, decisões que você vai fazendo te leva para a desgraça. Por isso, a Bíblia fala que há uma porta estreita e te convida a entrar nessa porta estreita. É difícil ser crente, gente. Não é fácil, não. Se fosse fácil, estava todo mundo querendo ser crente. Mas Jesus diz que essa porta estreita, esse caminho apertado, conduz para a vida eterna. Interessante que em Provérbios 3,34 diz que Deus zomba dos zombadores. Interessante, não é? Porque os zombadores se acham os tais. Eles acham que eles têm uma felicidade eterna. Mas a felicidade deles vai terminar na primeira esquina. Provérbios 14,12 diz: há caminho que ao homem parece, mas lá no final dá em caminhos de morte. Deixa-me mostrar esse vídeo para você. Escolhas determinam o rumo das nossas vidas. Deixa-me ver se eu vou dar conta de colocar esse trem aqui. Samuel falou que tem que ir mais um. F15 13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I am so sorry to see Oh you. my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness.
Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. Man, what am I They'll explain to you how to Okay. take your charge when your Okay. bond is ready. O conselho dela foi: eu espero que você saia dessa e mude completamente a sua vida. Não estou dizendo que todos nós que tomamos decisões erradas vamos parar no mesmo caminho desse cidadão. Mas um dia, a Bíblia fala que todas as pessoas vão comparecer perante o juiz. Não vai ser uma mulher, vai ser o Senhor Jesus. Já pensou? Se você ouvisse da boca do Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel a mim no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Mas já pensou você ouvir da boca do Mestre, do Senhor e Rei Jesus: apartai-vos de mim, maldito, não te conheço, porque você viveu uma vida praticando coisas que me desagradam e me desonram. Por isso, Jesus concluiu a sua palavra no Sermão do Monte, falando sobre dois homens. Um que construiu sua casa sobre a areia e outro que construiu sua casa sobre a rocha. E ele diz: veio o vendaval, veio a chuva, e essa aqui foi ao chão, destruiu. É uma figura de linguagem para o julgamento. Mas aquela casa que foi construída sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, ficou firme, não desabou, porque foi construída sobre a rocha. Abaixe sua cabeça comigo. Hoje à noite, sonda seu coração, veja se há algum caminho errado, algum caminho mau. Peça a Deus a graça, o poder, para que você possa mudar de direção. Hoje nós vimos que a verdadeira felicidade, ela brota do coração de uma pessoa que conscientemente rejeita a filosofia de vida desse mundo incrédulo. Semana que vem eu quero meditar no versículo 2 com você. Há algo que nós precisamos fazer. Há escolhas positivas que eu e você devemos fazer. Deus Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que foi lida, explicada. Ajuda-nos a compreender, Deus, que naquilo que eu não consegui expor de uma maneira clara, naquilo que não consegui comunicar com a igreja, que o teu Santo Espírito nos ajude, ilumine a nossa mente, e que agora, ao voltar para a nossa casa, a gente possa estar mais atento ao caminho e conduta dos pecadores e à roda dos escarnecedores. Não deixe a gente tomar parte nisso, mesmo que nós tenhamos que pagar um preço. Para a tua glória eu te peço isso, e nos conceda uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Tenha um cafezinho, não vá embora sem cumprimentar uns aos outros.